Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje eu trouxe aqui o nosso A Quick Primer for Old School Gaming, a cartilha do Matt Finch lá de 2008 que ele lançou de forma gratuita para trazer a jogabilidade que ele achava como melhor aproveitar as ferramentas originais do Dungeons and Dragons e do seu retroclone Swords and Wizardry. A gente já resenhou praticamente o material todo, né? A gente entrou nos momentos zen, que são momentos filosóficos. A gente já falou um pouquinho das dicas para jogar e dicas para mestrar. Dentro dos dicas para mestrar, a gente falta falar, né, do último caminho, né, o último tal, que é o caminho da caravana Donner, que tá aqui, ó. E a gente usa como suporte para nossa resenha, né? Sempre o material traduzido da galera do Café com Dungeon, uma rápida introdução ao estilo de jogo old school. E nesse material, que eu sempre reforço, né, que ficou muito legal, muito bem ilustrado e diagramado, ficou mais maneiro do que o original, tá? Muito bem apresentado, a galera tá de parabéns. E a gente já falou dos Taos, né? O misterioso caminho da cabeça de Alce, a misteriosa cabeça de Alce, o combate full, que eu acho super legal. E agora a gente vai entrar no último tópico desses Taos, que é o tal do mestre, o caminho da caravana Donner. Então vamos lá. E aqui, pessoal, vamos lá, fazendo essa resenha tópico a tópico, né? Deixa eu ir marcando aqui onde que a gente já falou. O tal do mestre, o caminho da caravana Donner. Então, eu vou fazer um pouquinho diferente da ordem que está apresentado aqui, que é o seguinte: o que é caravana Donner? Então, já trago aqui o comentário da Aline, que já ilustra isso, ó. Donner Party, no original, se refere a um grupo de pioneiros americanos que migraram numa caravana rumo à Califórnia. Eles se atrasaram por uma série de problemas, passaram o inverno presos na neve e tiveram doenças e cometeram canibalismo e morreram devido à fome e doença. Então isso aqui é uma história lá dos Estados Unidos. O pessoal, esse grupo, nessa caravana, viajava rumo à Califórnia e eles confrontaram aqui desafios mundanos, que a gente já apresentou aqui, por exemplo, numa live que eu recebi, o Francioli, a gente falou sobre isso, né? Desafios mundanos de um hexcrawling, e eles confrontaram esses desafios e não sobreviveram, né? Que foram problemas naturais de uma viagem para áreas muito distantes. Então eles tiveram problema de comida, problema de localização, doenças, frio, né? Ficaram presos na neve, morreram. E isso serve como inspiração para a gente pensar no nosso jogo, que para você propor desafio, principalmente nesse estilo que a gente defende aqui, de um estilo mais ordinário, você não precisa trazer efeitos cósmicos, a Tiamat vai ser trazida de volta, né? Entidades. De repente, coisas mundanas, como atravessar um rio, frio e calor extremo, né? Isso já traz desafio, gestão de recurso. E essa gestão de recurso, de comida, água, é que está estruturada nessa proposta do caminho da caravana Donner. Ou seja, é usar desafios mundanos, gestão de recurso, para ilustrar e para amadurecer melhor o seu jogo. Vamos lá, é o que ele fala aqui, ó. Jogos no estilo old school possuem um forte componente daquilo que se chama administração de recursos. Feitiços são usados, pontos de vida se perdem, tochas se acabam e a comida é consumida. Esta é outra parte do jogo que foi minimizada em outras edições, particularmente na quarta edição. A teoria é que, e aí ele fala na quarta, né, vale o asterisco aqui, por quê? Porque quando ele escreveu esse material em 2008, a quarta edição tinha sido recentemente lançada, então a experiência daquele movimento inicial, né, aquele movimento que se começou nos anos 2000, que veio a amadurecer-se como Old School Revival ou Old School Renaissance, ele começa a amadurecer ali a partir do meio para a segunda metade da terceira edição, meados dos anos 2000, com esse resgate e novo olhar sobre ferramentas clássicas do Dungeons and Dragons, inclusive no caso do Finch, a original. E a gente estava logo no começo do lançamento da quarta edição, mas esse pensamento também vale para a quinta, né? Se a gente fizer uma análise,
O que eu vou fazer essa ressalva, tá? Existem vários elementos na atual quinta edição, que também tinham na quarta e na terceira, que enfraquecem um jogo de administração de recursos. Como? Você tem a Cantrip, por exemplo, que são né, magias infinitas, de nível 0, né? São Cantrips. Não é nível 0, porque nível 0 é a terceira edição, na quarta edição chamou-se de At Will, e na quinta edição de Cantrip, mas é a mesma ideia. Você tem magias infinitas, por exemplo, que fala que uma delas pode fazer luz, né? E aí, ao fazer luz, a administração de tocha, que está aqui, ó, tochas se acabam. Isso é enfraquecido, porque você faz luz o tempo todo. Você tem Cantrip, por exemplo, como a do Druida, que é o Druidcraft, que ele sempre se orienta para o norte. Então, localização é muito fragilizada com o uso de um recurso que você sempre sabe para onde é o norte. Então, na teoria, você não se perde, né? O próprio Outlander, que é um background, ele também não se perde. O Ranger, no terreno favorito dele, ele também não se perde. Então, aí tem a magia que chama Goodberry, que é tipo uma amora mágica, que você alimenta até 10 pessoas, né? São 10 amoras, e ele vale como alimento de um dia. Então, são elementos, eu trouxe aqui alguns exemplos, que enfraquecem essa proposta de administração de recursos. Então, o que ele está falando aqui, ó, comida consumida, tocha, perder ponto de vida, né? Se você para num short rest e recupera ponto de vida de forma muito rápida, tudo isso enfraquece essa proposta de desafiar um jogo contínuo, né? Uma viagem para áreas ermas, uma descida num submundo místico, e tudo isso pode ser mais fragilizado quando você tem recursos muito acessíveis para contornar esses problemas. Então você sai do ordinário, né? Isso, mais ou menos isso, meu ponto sobre isso, meu comentário. Vamos continuar. A teoria é que ninguém quer perder tempo anotando gasto de coisas mundanas como tocha e comida. Muita gente fala isso, eu não quero perder tempo anotando se eu tenho muitas tochas, se eu já gastei ração. Isso é bobeira, isso é uma crítica que muita gente faz. E é este um bom ponto, eu concordo, é um bom ponto. Um mestre pouco hábil pode se atrapalhar se ele gastar muito tempo tentando controlar esse recurso. Então, o ponto que ele quer dizer aqui, que eu concordo, é o seguinte: dependendo da sua proposta de jogo, se você vai matar Tiamat, se você vai impedir que o culto do dragão traga Tiamat de volta, que senão o mundo vai acabar, né? Se você vai tentar impedir um ritual monstruoso que vai trazer de volta uma entidade e qualquer coisa desse tipo, talvez a proposta, a expectativa da galera na mesa não é contar se a minha água acabou, se a minha ração acabou. Não é bem sobre isso, é um jogo épico, né? Vamos pensar que nos filmes da Marvel, você viu lá o Thor, o pessoal contando água, se tá com fome, se não tá. Então, porque o Thanos tá chegando, então a proposta, a expectativa é outra. Mas dentro do Zero El, ele fala que, entretanto, é preciso perceber uma coisa a respeito da edição original, né, da Zero E. Ela é de fato um jogo onde a administração de recursos ocupa uma posição de importância vital. Na verdade, eu teria chamado este de o quinto momento zen. Então, na visão do Finch, a gestão de recursos, ela poderia até entrar como um momento zen, né, e não caminhos. Aí ele fala, porém, a administração de recursos ainda é um fator em jogo posterior, ou seja, na visão dele, os momentos zen são momentos que praticamente desapareceram, né? Então, se você pegar regras em vez de arbitragem, que ele traz lá, né? Esqueça equilíbrio do jogo. Todos esses momentos zen são momentos que a gente precisa refletir, entrar em harmonia com o nosso próprio interior, para a gente entender que esse momento, ele é um momento que a gente precisa, ou para a gente olhar para essas ferramentas, eles estão na raiz estrutural e se perderam. E o tal são caminhos, são direcionamentos para você mestrar e fazer uma conexão melhor, mas que ainda existe, né? Mais ou menos o que ele quer dizer aqui. E aí ele ficou na dúvida de colocar como quinto momento zen ou não. Aí ele fala que a administração de recursos ainda tem, ela só está reduzida em importância menor. Ainda assim, você ainda vê, né, do ponto de vista do mestre, ainda é necessário administrar o seu jogo baseado na premissa. Empolgação e tensão aumentam conforme o grupo está cada vez mais dentro de uma zona de perigos, e recursos estão diminuindo. Então isso aqui ainda existe. Qual que é a diferença, por exemplo, para a gente ilustrar, com a quinta edição do jogo? O recurso principal que você avalia na quinta edição, ele envolve capacidade de combate.
Então, é ponto de vida, dado de vida para recuperar pontos de vida, nível de exaustão, uso de magia, né? Uso de magias de níveis superiores, de primeiro, segundo, terceiro, não cantrip. Então, isso que está na cabeça de você que está mestrando nessa estrutura e que precisa ser consumido. Então, se você olhar, por exemplo, no livro do mestre, ele fala que, de uma forma geral, personagens suportam até 8 encontros de nível médio. Então, você vai colocar mais combates de nível médio ou alguns combates de nível alto para ir desafiando em cima dessa proposta de capacidade de combate, que é o principal parâmetro de propor desafio que você tem, e também valia para a 4ª edição. Não é o caso aqui, né? A gestão de recursos na edição original, que é sobre o mundo ordinário, né? Algo bem próximo do nível do que é mundano, do que é basal, está em todo momento na gestão de recursos como um todo, de água, comida, de localização, de aprender a se mapear, né? O jogo é muito mais sobre isso. Então, voltando aqui, vamos ler, que eu fiz muitos comentários, né? Vamos voltar. É preciso um dom artístico da sua parte. Aventuras em níveis mais altos não devem ser sobre diminuição de comida ou fonte de luz. Elas devem ser sobre diminuição dos pontos de vida e feitiços. Em aventuras em níveis mais baixos, comida e luz podem ser a chave para o sucesso ou fracasso em uma expedição. Lembre-se que na Zero E estamos lidando com pessoas pequenas e insignificantes. Aqui eu tenho 2 comentários. O primeiro deles é quando ele fala: lembre-se que na Zero E estamos lidando com pessoas pequenas e insignificantes. No inglês original, ele fala sobre a Zero E aqui, ó. Remember, Zero E is about the little guy. Então ele fala, ou seja, a edição original é sobre a pessoa ordinária, né? É sobre pequenininho, né? Sobre a pequenez que nós somos diante do universo. E a gente morre de fome, a gente morre de sede, a gente pode se perder, né? Se a gente não tiver orientações, uma bússola, né? Não tem bússola na minha fantasia, então como é que eu me oriento, né? Como é que eu olho para o norte? Então é muito sobre isso. E aí, isso aqui que eu acho muito legal, né? Eu gosto muito dessa proposta de jogo no nível ordinário. Mas tem uma coisa aqui que eu discordo dele, dessa parte. Nessa proposta de que quando você está subindo de nível, você vai administrar ponto de vida e feitiço, passa a sensação, pelo texto, de que quando você sobe de nível, o jogo é sobre combate, né? Enquanto no começo é um jogo de aventura e depois o jogo vira sobre combate. E eu discordo muito disso. Eu acho que nos níveis mais altos, a gestão de recurso, ela passa a ser uma gestão política, em que você pode ter aliados, né? Reinos aliados, criaturas poderosas do seu lado. De repente um dragão virou aliado da área de onde você mora. Então você vai começar a entrar numa esfera mais política do jogo, ampliando muito a área de alcance, e não necessariamente precisa ser um jogo em que você vai continuar invadindo o dungeon, continuar explorando para local desconhecido, mas só que fazendo gestão de feitiço e ponto de vida. Não é uma vibe que eu gosto muito. Eu acho, e o jogo que eu tenho explorado e gosto muito, ele envolve esse nível ordinário, mas nos níveis altos eu ainda idealizo, né? Porque a minha experiência jogando em nível mais alto, ela foi parecida com o que ele fala aqui, ó. Normalmente você vai fazendo aventura, isso falando da 5ª edição, 4ª e 3ª, né? Você vai fazendo gestão de ponto de vida e feitiço, quantos recursos, item mágico consumível, mas pensando nesse estilo old school mais ordinário, eu gosto de pensar nessas áreas de influência, em que você começa a entrar numa esfera mais política, numa área meio Game of Thrones, pensando em quem faz a gestão ali no Stannis, fazendo acordo. Então eu penso muito por aí, mas um dia eu ainda falo sobre isso. Mas beleza, isso dito, a Aline já fez um comentário, eu quero mostrar aqui alguns pontos sobre isso, tá? Eu vou pegar o D&D original para poder mostrar um pouco dessa esfera que ele apresenta pra gente, tá? Olha que legal. Quando você fala, é muito chato ficar contando flecha, ficar contando isso. Primeiro ponto que eu posso falar é o seguinte: no D&D original, 1974, o Gygax já apresentava a proposta, olha aqui, ó. Ele já apresentava a proposta de você não ficar computando miscelâneo. Conta miscelânea como 80, olha aqui. Ele coloca, inclusive, aqui, ó. Miscelânea, né? Equipamentos que são mochiláveis, ó. Corda, saco, ração, essas coisas você conta como 80
e tá tudo certo. Então você vai contar, na verdade, os equipamentos que você carrega, como uma chainmail. Eu tô de armadura anelar, né? Armadura cota de malhas, eu uso um escudo, eu tenho um elmo e tenho uma espada. Você vai anotar isso. Tenho a mochila e tô carregando tesouro. Então é muito rápido e muito fácil na experiência que eu tenho tido, né? Que a gente tem em mesa. Então muito, muito fácil. E qual é o ponto de você ignorar isso, né? Se a gente trouxer... Eu vou trazer aqui, eu apresentei isso na nossa oficina do Hexcrawling. Se a gente trouxer a proposta clássica, uma das propostas clássicas, né? Você faz a conta em cima de CN, né? Que é uma estrutura inspirada na unidade de moeda. E a partir da carga que você tem, isso vai influenciar no seu deslocamento. E esse deslocamento influencia na sua corrida, que influencia na sua exploração, que influencia na sua viagem durante o dia. E quando você conecta isso tudo, num jogo onde a sua experiência, né, a experiência de aventurar-se, de ganhar experiência em aventuras, ela é abstraída em cima do tesouro que se busca. Mas que tesouro é uma coisa mais abstrata do que só moeda de ouro, né? É qualquer coisa que você considera tesouro carregável. Então você pode ampliar isso. Isso pode ser resgatar livros e tomos antigos, pode ser resgatar objetos de arte que foram roubados, né? Alguém roubou objetos de arte do seu povo e você quer resgatar. A ideia é você trazer para a carga uma importância em cima dessa decisão do jogo. E quando a gente fala de Hexcrawling, eu estou trazendo Hexcrawling também para ilustrar, além do Dungeon Crawl, porque o Fint mergulha muito nos exemplos de Dungeon, né? E eu quero trazer outros exemplos, ó. Foi como eu já falei na nossa oficina do Hex. Se você está viajando, escolher terrenos mais acessíveis para viajar, que tem, por exemplo, margeando um rio, áreas que tem fontes de água, potencial fonte de comida, são decisões. Se você vai por caminhos mais curtos, mas que são terrenos mais difíceis, a viagem com maior chance de encontro, né, mais criaturas, são outras decisões. E essas decisões, elas estão alinhadas à carga, que isso vai estar amarrado com você levar, por exemplo, uma carroça, você ter cavalo, você contratar pessoas para virem fazer um suporte para ajudar a carregar equipamento. Então isso tudo faz parte dessa decisão que a gestão de recurso está alinhada com esse tipo de proposta de jogo. Então é mais ou menos sobre isso que eu quero trazer aqui para ajudar a ilustrar em que a gestão de recurso tem tudo a ver com isso, né? Então voltando aqui, ó, como fazer isso, né? E aí ele fala, e isso é o coração do jogo. Então ele fala, esse é o ponto-chave em termos de como conduzir as suas aventuras. Coisas para incluir para que a administração de recursos contribua para a empolgação e não se torne uma tarefa chata. Então vamos começar aqui, ó. Olha que coisa legal. Quando a gente vem numa proposta de dungeon, por exemplo, de dungeon crawling, em que você tem a tocha como gestão de recursos, é por isso que eu gosto de usar personagens só humanos, né? Eu não tenho usado anão, elfo e halfling por enquanto na nossa mesa para trazer exatamente essa experiência de que você precisa da luz para se orientar no escuro e as criaturas talvez não. Então a tocha passa a ser um recurso muito útil e muito importante. Só que quando você tá com a tocha, você não consegue se esconder, então você se revela. Você tá andando num labirinto escuro com tocha, criaturas podem te ver, mas você precisa da tocha para se localizar, né? Então isso traz decisões muito legais. E fazer essa gestão de tocha, de comida, não é tão difícil. Um dos exemplos, ó, a gente lançou a Zine, a Dungeons Gerais, né? Dungeons Gerais. E ela tá gratuita lá no Drive-Thru RPG, onde eu convidei a galera para mandar One Page Dungeon, né? Dungeons unitárias, dungeons de uma sessão só, de uma página, pra gente colorir e ilustrar essa dungeon. Mas eu apresento no começo aqui um capítulo, ó, que é o que é uma dungeon. E aí eu falo um pouquinho da resenha de que dungeon você pode abrir a mente e pensar que tudo é dungeon, tudo. Dungeon, que o nome original vem de masmorra, né? Desse tipo de calabouço. Mas, na verdade, um porão pode ser uma dungeon, um templo, uma igreja. E quando você começa a pensar nisso e tem um clique, não precisa ter muros e paredes, né? Dungeon pode ser um pântano, é uma área de aventuras. Então eu trago alguns parâmetros para você se orientar
quando você vai mestrar isso. A distância de pé e palmo, a gestão de tempo, a carga e sobrecarga, tá vendo aqui, ó, as unidades em cima do D&D clássico. Quando você quiser correr, nadar, escalar, eu trago aqui algumas orientações, né? E aí eu apresento o relógio da dungeon. Eu criei para colocar nessa fanzine. Isso aqui, para fazer um dungeon crawling, eu tenho um vídeo só sobre relógio da dungeon. Para fazer dungeon crawling, você pode procurar. Esse aqui o ideal é você fazer um para sua aventura, mas aqui eu deixei um geral, que a cada 2 turnos você pode avaliar a chance de encontro, a cada 6 turnos a tocha acaba, tem um T aqui, ó, na legenda que é tocha. Eu uso o lampião de 2 horas para caber num relógio de 12, que eu acho legal. Pensando que o lampião, ele ilumina um pouco mais que a tocha, eu assumo a tocha 20 pés, lampião 30, e o lampião dura 2 horas. Mas o lampião é pesado, é um trambolho, né? A tocha você pode usar como arma, dependendo da criatura. Se vier lobo pra cima de você, você pode usar a tocha como arma para se defender. A criatura pode ter fogo de lobo, o lobo pode ter medo de fogo, o lampião não. Então tem essas vantagens e desvantagens. Em contrapartida, a tocha pode se apagar, né? Uma criatura mais fácil do que o lampião. Então tem todas essas decisões e você vai anotando nessa gestão de recurso. Para fazer essa gestão de recurso, quais são as minhas orientações gerais, né? Você não vai ficar assim, turno 1, turno 2, né? Eu já fiz isso, mas eu não acho legal hoje. A minha ideia em amadurecimento é... A galera dentro da ficção consegue ter uma noção de tempo? Eu jogando, o que eu já fiz? Eu peguei, por exemplo, umas velhinhas pequenas que queimavam mais ou menos 1 hora e eu dividi com a faquinha ela em 6 tracinhos. Então eu sabia que a cada um tracinho daquele, ela queimava 10 minutos. Então eu acendia a vela e ia avançando com ela para dentro da dungeon e eu tinha noção, se ela estivesse na metade, a gente já tem meia hora de exploração. Para eu ter uma noção de tempo também. Por quê? Porque quando você coloca tempo na aventura como ameaça, né? Tem o risco de chegar alguém, tem um ritual em curso que pode se acabar. Você tá invadindo a torre de um feiticeiro maligno e sombrio que vai voltar à noite. Então você tem um tempo ali que te faz uma pressão, junto com a possibilidade de encontros aleatórios, os próprios recursos que você tem. Então isso traz muito sentimento de gestão do tempo também como recurso, né? Que é super legal. Mas vamos voltar lá. Vamos voltar lá pra gente, voltando com o comentário dele. Para que isso não fique chato, tá? E só para fazer mais um comentário, para fazer gestão, por exemplo, de flecha, passa para quem tá jogando, entendeu? Toda vez que você dá uma flechada, você marca aí. Não tem problema com isso também. Mas vamos lá. Primeiro, você precisa acompanhar o tempo que os aventureiros gastam dentro de uma dungeon. Aí é que vale o relógio que eu acabei de falar. Para que você possa informar rapidamente quais recursos ele deve marcar como consumidos na sua ficha. Então é o que eu falo. Primeiro ponto, para aventuras em dungeon, tenha um relógio. Você pode customizar um para sua dungeon ou usar um genérico como esse eu apresento na fanzine. Se você perder a noção do tempo, você perde qualidade, né? Se você mesmo que está mestrando não tem uma gestão de tempo como um relógio, você mesmo fica sem noção do que pode acontecer com a passagem de tempo, de tocha e tudo. E aí ele fala assim, ó, segundo, é preciso criar uma escolha significativa. Aí agora eu quero fazer 2 comentários. É por isso que para esse estilo de jogo eu não gosto de dado de uso. O dado de uso, por exemplo, ele joga para sorte essa gestão do recurso. Às vezes a pessoa, por exemplo, tem água, ela tem só um odre, ela bebe odre, joga aí um D6, se você tirar 1 e 2, a sua água acaba, ele tira 5. Ele bebe, tira 5. Aí você tem que justificar esse dado. De repente você achou uma fonte de água ali e reabasteceu. Enquanto que às vezes a pessoa tomou cuidado de comprar 2, 3 odres, mas ela bebeu, tirou 1, acabou a água no dia seguinte. Bebeu, tirou 1, acabou a água no dia seguinte. Bebeu, tirou 1, acabou a água. E de repente, na sorte, no azar, pessoas que tomaram mais cuidado com o recurso, como mais tocha, mais água, porque aí na verdade não é 3D6, né? Eu errei aqui. Seria assim, você tem um D10. Com 1 e 2 cai para um D8. Com 1 e 2 cai para um D6. Com 1 e 2 cai para um D4. Com 1 e 2 acabou. E às vezes a pessoa que encheu muito mais, que tomou mais cuidado, ela tira uma sequência ruim de 2 ou 3 uns e o recurso dela vai embora no azar, né? E é nessa proposta da 0E, de uma proposta ordinária,
onde você vai num hexcrawling buscar fontes de água, fontes de comida, pontos bons para acampar. Num dungeon crawl você vai fazer uma gestão de tocha. Isso é legal que seja marcado e seja gerido para valorizar quem carrega mais, quem toma essas decisões, né? Quem faz melhor uso. Então eu não gosto para essa proposta do dado de uso. E aí tem um outro comentário aqui que ele fala o seguinte, ó. As escolhas significativas, né? Olha o que ele fala aqui, ó. Avançar com poucos recursos é obviamente arriscado e deve haver algum tipo de incentivo para que eles continuem sem parar um tempo para memorizar um outro feitiço ou recuperar pontos de vida ou recuperar para uma segunda tentativa. Isso aqui acontece muito, por exemplo, na quinta edição. Se você já jogou ou joga a quinta edição, você vai entender isso aqui agora. Você já viu a galera parar o tempo todo para fazer o famoso short rest, né? o descanso curto, para recuperar magia, para recuperar poder. O druida quer recuperar a capacidade de virar criatura, bestas, né? Animais. O mago quer recuperar aqueles 2 feitiços que ele recupera num descanso curto. A galera quer recuperar ponto de vida. O guerreiro quer recuperar suas manobras. E você fica esse tempo todo, né, parando para poder recuperar recursos. Isso não acontece comigo, né, hoje em dia, jogando D&D original, D&D clássico em geral. Não tem muito dessa, né? Você não tem esses recursos de descanso curto. Esse descanso curto que a gente faz aqui, ó, de hora de exploração, né? Que aqui o D, ó, descanso, ele tem muito mais a ver com você evitar a exaustão, né? Então, pensando que você tá naquela tensão de uma masmorra toda escura, fria, mística, às vezes, né? E naquele sentimento de calabouço, de claustrofobia, investigando, explorando. E dentro dessa proposta, você precisa de a cada hora parar um pouquinho para beber uma água, para recuperar fôlego, para tentar se reorientar, senão você sofre exaustão. Não é um descanso para ficar recuperando feitiço nem nada, é para você realmente evitar momentos de exaustão, né? É uma diferença. A outra é o seguinte: como fazer essa gestão? Uma dica que eu dou é sempre você mergulhar na ficção. Então a galera achou uma biblioteca. Eu quero investigar uma escrivaninha. Vai. Como que você faz? Como é que você investiga a escrivaninha? Eu quero abrir as gavetas. Na primeira gaveta está vazia. A segunda gaveta, você abre a segunda gaveta, tem uma papelada ali escrita. Aí eu olho rapidamente, passo o olho. O que está escrito? Cara, você vê umas anotações. No dia tal, isso foi feito, isso foi feito. Parece um documentário, um diário. Beleza, eu deixo pra lá, abro a terceira gaveta. Pô, tem tinta, um frasquinho de tinta e algumas penas. Eu olho embaixo, vou batendo assim, ó, pra ver se eu ouço barulho oco, ver se tem um fundo falso. Você vai batendo devagarzinho por baixo da escrivaninha e não ouve nenhum som que te chama atenção. Pô, de frente tem o quê? Um espelho? Um espelho. Qual que é a distância? Aí se você fala 10 centímetros... Como é que a pessoa sabe o que é 10 centímetros no olho, né? Por isso que eu gosto desses parâmetros. Polegada, dedo, né? Tem uns 4 dedos. Por 4 dedos eu bato. É oco? Então eu quero abrir. Tem como abrir? Puxar esse espelho? Cara, na hora que você puxa, você vê que o espelho sai. E aí tem um fundo falso atrás. Então isso você pensa. Essa interação nessa escrivaninha, que é um objeto de mais ou menos 10 por 10... ela consome um turno. E aí você vai nas outras pessoas também, né? O que você está fazendo? Eu estou olhando no livro, eu estou olhando no tapete. E você vai fazendo esse engajamento e avalia. Você avançou um turno? Você avança um turno no seu relógio. Entendeu? E essa gestão é muito legal. Muito legal. Beleza, vamos voltar lá para a gente não ficar muito perdido, né? Vamos ver o que a Aline Terumi fala aqui, ó. Existem métodos bastante interessantes de verificação de recursos consumidos, seja dado de uso, seja acompanhamento do manual da quantidade restante. Um bastante interessante, especialmente para Dungeon Delve, é o Time Tracker do Forbidden Caverns of Arcaia de Greg Gillespie. Eu já falei sobre isso num vídeo antigo que tem aqui, que é o relógio da Dungeon, que eu inclusive apresento o relógio do Greg Gillespie, né, que foi lá quando eu comecei a olhar as Cavernas Proibidas de Arcaia, que eu vi aquele relógio, material que foi lançado em 2016, né, quando eu vi aquele relógio, eu achei ali o ponto-chave que eu queria para fazer Dungeon Crawling, né, para fazer essa exploração de masmorras. E é muito legal, oriento mesmo. Vamos ver o que o Carlos fala, ó. O DM deve monitorar o gasto de recursos dos jogadores de forma sistemática para que o desafio proposto seja consistente em aventuras de nível baixo.
Cada ação dos jogadores em exploração, como busca de armadilhas, por exemplo, lhe tomará 10 minutos. É o que eu acabei de falar da investigação da escrivaninha. Ah, eu quero olhar se a porta tem armadilha. Como? Como é que você faz? A gente já falou isso nos outros vídeos. Ah, eu vou passar a faquinha na fresta para ver se eu acho alguma coisa. Eu passo a vela, né, de ponta em ponta para ver se eu vejo um fio. E aí, nessa interação, um turno foi. Um turno, né, voltando aqui, ó. O que é um turno? Onde que eu pus isso aqui? Na Zine 7, ó. O que é um turno? Um turno é 10 minutos no D&D clássico, né? A rodada é 10 segundos. Vamos voltar lá. Aí já foi. Marque as ações em uma folha de papel e você saberá a cada 6 ações cometidas é hora de extinguir a chama de uma tocha e a cada 2 horas de rolar e a cada 2 horas, não, a cada duas marquinhas, a cada 20 minutos é hora de rolar o encontro aleatório. E assim de maneira subsequente de acordo com a textura que o mestre deseja trazer no jogo, que é o tal do relógio. Você não precisa ter um relógio, né? O que o Carlinhos está falando aqui é muito válido. Eu gosto da brincadeira do relógio, mas você pode fazer com palitinho, né? Né? A galera fez uma exploração. Andou por um corredor, ó. Vamos pegar aqui, ó. Olha aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver, ó. Andou por um corredor com cautela, usando a vara de exploração, olhando se tem armadilha, tomando cuidado para não pisar em alçapão, olhando para cima. Tá com carga leve? Então você anda 120 PS nessa exploração. Avança um turno. Entendeu? E aqui também tá valorizando a carga, ó. Porque a galera com carga maior avança menos nessa exploração. Se o corredor tem 100 pés e tá todo mundo pesadão, você vai demorar o dobro da galera leve para fazer uma exploração no corredor, né? Isso é legal também. Agora deixa eu falar só mais uma coisa depois do comentário do Carlinhos. É uma coisa sobre essa gestão aqui, ó. Tem um ponto que eu acho super didático na gestão de recursos, que é a tal da ponte em corda. Vamos pegar aqui, ó. Pensando nesse parâmetro que eu acabei de apresentar aqui, da carga e sobrecarga, a minha cabeça já está funcionando, né? Tem muito tempo que eu estou jogando D&D clássico e a minha cabeça já está funcionando toda em CN. Então, se eu penso assim, ó, se uma pessoa, em geral eu assumo que uma pessoa carrega o seu próprio peso, ela carrega 1.600 CN. Se você fizer a conta, considerando que cada CN seria mais ou menos 50 gramas, isso é só para ficar fluido, né? Para você pensar que 1.600 vai dar 80 quilos. E não interessa se esse personagem é um pouquinho mais magro ou um pouquinho mais gordo. Para funcionar, ficar fluido, 1.600 CN cada personagem, para ficar rápido, né? Se você quiser customizar, trazer detalhes, no seu jogo você ajusta, né? Às vezes pode usar força, constituição, para mais ou menos, eu acho que é um trabalho desnecessário. Na minha visão, fica rápido, fica ágil. Então, 1.600. Então, quando eu vou colocar, por exemplo, uma corda, uma ponte de corda, que eu acho um exemplo super didático, você padroniza rápido. Quanto que uma ponte de corda dessa, de madeira e corda, aguentaria? Se ela suporta mais ou menos 3 pessoas comuns atravessando com segurança, seria mais ou menos 1.600 vezes 3 dá 4.800. Então você pode colocar que essa ponte suporta 5.000 CN. Se a galera tá fugindo, por exemplo, de uma dungeon, fugindo de alguma coisa de um encontro e vem atravessar essa ponte, se você sabe que ela carrega até 5.000 CN, se tiverem 4 personagens ali, eles estão estourando esse limite. Se tiverem 2 personagens, mas um deles está todo abarrotado de coisa, né? Imagina que tem 2 personagens, dá 3.200. Cada um está carregando 1.500 CN, cheio de tesouro, mochila, equipamento. Estouraram isso. Aí você soma o peso dele mais a carga e você vê que passou por exemplo, mais ou menos 1.000. A carga de cada um mais o peso dos personagens. Você fala, aí você começa a anunciar, olha, quando vocês vão passando pela ponte, você percebe que as cordas começam a estalar. Logo no começo, vocês vão avançar, você está dando exatamente o que o Fint falou aqui, ó, que é preciso criar uma escolha significativa para decidir se vai avançar ou não. Aqui ele está falando na dungeon, mas serve para qualquer coisa na aventura, né? A administração de recursos, ó, você tem, conduzir a aventura, você tem que incluir nessa administração decisões difíceis para ter empolgação. E é nessa hora que você pensa, eu vou jogar, cada um pensar, vou jogar um saco de ouro fora para diminuir minha carga e passar com segurança, ou eu vou arriscar e vou avançar para cima dessa ponte? E aí você cria um parâmetro ali na hora. Se você pensa, se ela suporta 5.000 CN, ela está passando até 1.000, é um excesso pequeno, há um risco. Pode ser um risco de 1 em 6 dela arrebentar, né?
Você não precisa falar isso especificamente. Você fala, olha, ela começa a apresentar estalos ali. Há um risco. Vocês vão assumir? Vai correr? Aí a pessoa, não. Vou jogar, né? Na hora que eu vejo isso, eu já jogo o meu saco de ouro fora. O outro eu também. Cada saco tem 400 CN. Você soma os dois. Ah, deu até 5 mil a carga deles? Beleza, vocês passam, correm, conseguem passar pela ponte. Agora, não quero jogar o saco, vou riscar. De repente, há uma chance de 1 em 6. Você vai jogar um D6 e tirar 1. A ponte rebenta no meio do percurso, eles caem lá, e se a altura for muito grande, não tem nem o que ver, caiu, morreu, né? Caiu e espatifou lá no abismo. Isso é uma decisão difícil. Agora, imagina que tá correndo 3 personagens abarrotados, você soma lá e dá 8 mil, tá passando por muito. Ao invés de ser uma chance em 6, pode ser 3 em 6, né? Porque eles estão estourando muito. E você cria um parâmetro. Se for o dobro, se for mais do que 10 mil CN, não tem chance, ela arrebenta, entendeu? Então você cria um parâmetro, ela suporta até 5 mil, até 10, mais 10 mil ela arrebenta, e nessa faixa entre 5 e 10 há uma chance dela arrebentar. A chance é pequena até 6 mil, intermediária até 7, 8, alta se for 9. Você cria um parâmetro rápido para fazer essa apresentação de uma decisão difícil, vai arriscar ou não, né? E isso é muito legal na gestão de recursos. Por isso que eu acho que isso enriquece essa proposta de jogo. Vamos voltar aqui. Agora ele vai dar os exemplos dele, né? Depois dos comentários ele vai dar os exemplos, ó. O caminho da caravana Dônia. Abaixo segue uma lista de incentivos e desincentivos possíveis, que é os exemplos do Finch, ó. O alto custo para uma estadia de uma estalagem. Isso é uma gestão de recursos, né? Você chegar num lugar, de repente, que aquele para dormir ali, dormir em segurança e tudo é caro, isso vai te apertar financeiramente, pode te exigir a ir mais vezes em aventuras para trazer mais recursos, porque ficar, de repente, é uma coisa que eu acho super legal, ó. E eu imprimi nas minhas aventuras normalmente a lei do quarto. Então, dependendo do lugar que você tá, a gestão do lugar, né, militar, ela te exige 1/4 dos tesouros para você ficar ali. Porque eles estão te dando segurança, um acampamento, né, um forte. Mas eles têm essa lei do quarto. Né, eles trazem pessoas que são pares da sociedade com proposta de aventurar e pega uma fatia do seu tesouro, entendeu? É uma exploração mesmo. E é pra gente ir amadurecendo esse lidar com esse espírito de exploração, de hierarquia imposta, autoritária. Isso também é legal pro jogo, né? E isso pode te levar, na visão do Finch, se você coloca uma estalagem cara, vai apertar um pouco a galera que ele fica voltando muito para a estalagem. Uma recompensa oferecida por um barão local, caso a missão seja completada rapidamente. Então ele fala, ó, por exemplo, eu preciso do tomo, do grimório lá de construir golem da fanzine Azenha de Fritz Harber. Eu preciso que seja rápido, eu preciso que seja nessa noite, eu preciso que seja nessa semana. Ou então tem um prisioneiro, né, que tá naquele calabouço, e esse prisioneiro está sendo mal alimentado, está sendo maltratado, ele tem risco de desnutrição, pode morrer. E aí você apertar essa decisão para a pessoa não ficar enrolando. Isso que ele quer dizer, ó. Um prisioneiro pode ser morto, acabei de falar isso, né? E os sequestradores podem ter informado uma data limite, acabei de falar. O caminho para retornar está bloqueado por um monstro, ou uma armadilha, ou um rastrilho. Isso aqui, por exemplo, nas dungeons do Gillespie tem risco de desmoronamento. Às vezes a galera entra numa dungeon e o caminho foi bloqueado. De repente um grupo de criaturas chegou ali, de repente desmoronou. E aí você cria esse problema. Ele está dando alguns exemplos para criar esse empecilho de voltar, né? O grupo está perdido por culpa de uma armadilha de teletransporte ou um mapa mal feito. De repente você comprou um mapa de alguém que era um trambiqueiro, o mapa está mal feito, você acabou se perdendo. Ou então tem uma armadilha, pisou num lugar e te jogou para um buraco no meio da dungeon, né? Tem essas alternativas. O tesouro que o grupo procura está se deteriorando ou consumindo com o tempo. Também tem isso, né? Às vezes é um local muito úmido, as criaturas que roubaram, sei lá, roubaram a caravana de alguém com vinho, com materiais, deixaram no local inadequado e está estragando, e aquilo tem um valor. São temperos, por exemplo, extremamente raros que vieram de uma navegação e eles estão guardados no local úmido, ele vai estragar rapidamente. Pensar em umas coisas assim, né? Aí a Aline fala aqui, ó: criar pressão não significa tirar a agência do jogador. Lembre-se que o mundo é orgânico e vivo, e que as coisas continuam acontecendo mesmo que os personagens parem para descansar, seja por uma hora, seja por uma semana.
quais consequências dessa decisão tomadas pelos jogadores do mundo. Ou seja, se você está invadindo, se você está explorando uma ruína, uma dungeon antiga, começou a apertar a situação, você resolve voltar para a cidade. Essa viagem é uma viagem de um dia, você sai de manhã e chega lá à noite, então você volta para a cidade. Ficou uma semana na cidade para recuperar, contratar novos personagens, reequipar. O que pode ter acontecido lá nessa dungeon nessa uma semana? Será que chegaram outras criaturas? Será que chegou outro grupo de aventureiro, né? É pensar que o mundo é orgânico, não está tudo parado e estático. Ele continua. O grupo foi informado de que não deve voltar até que a missão seja cumprida. Sempre um bom truque para quando o grupo tem problemas legais. Uma greve ou outra situação social vai levar o grupo a perder dinheiro ou ser ridicularizado de alguma forma caso volte sem certa quantia de dinheiro. Ou o grupo precisa pagar uma taxa. É isso aqui que eu falei, por exemplo, a lei do quarto, né? Ou então pode ser uma taxa, como eu mostrei na fanzine 6, que é a fenda, né? A fenda agárica, que para descer um elevador, e de repente os anãos que controlam aquele elevador, eles cobram uma taxa para descer com o elevador. Você quer descer lá nessa fenda, o valor é tanto. E aí na hora que você vai descer, você paga essa taxa. Então toda vez que você quiser voltar, inclusive eu achei super legal, né? Uma das pessoas que foi mestrar a fenda, que é a fanzine 6, ele colocou que o elevador só desce num dia específico da semana. E uma vez por semana. Então ele desce com a galera e quem estiver lá embaixo ele sobe. Mas depois tem que esperar uma semana para subir. E aí já tem que achar lá embaixo então um local seguro para sobreviver uma semana. São ideias, né? E ele fala, eu sei que você consegue pensar em outras situações. Eu dei alguns outros exemplos aqui. Ele fala, de certa forma, a aventura precisa ser uma corrida contra o tempo. Mesmo que a pressão não seja tão intrínseca assim. O custo de vida, por exemplo, é uma corrida contra o tempo de pouca pressão, enquanto resgata um refém é de alta pressão. Então ele fala isso também, você não precisa ficar o tempo todo nas suas aventuras colocando uma pressão intensa, que se toda hora fica com pressão, esse sentimento de momentos de desafogo, momentos de calmaria, ele não vai existir, né? E é bom dar contraste. Mas em níveis mais altos, criar uma corrida contra o tempo requer um pouco mais de criatividade, especialmente porque você não quer que seja algo que force jogadores a entrar numa aventura em particular, né? É a ideia do sandbox, deixa aberto. Os jogadores devem ter, em termos gerais, a chance de escolher para onde querem ir e que tipo de aventura querem enfrentar. Então você deve evitar usar demais o tipo de gancho. O rei irá executá-los caso não resgatem a princesa. Às vezes não tem problema, pois fugir dos guardas do rei também é uma escolha legítima para os aventureiros, mas nunca elimine essa escolha, que é o que eu falei lá desde o começo, né? Um jogo no estilo vintage, né, que a gente defende aqui no canal, mas nessa proposta que o Fint traz para aproveitar essas ferramentas, ele bebe muito da ideia do sandbox. Quem dita o jogo é quem está jogando. Você vai querer se aliar aos bandidos e virar fora da lei, né, da lei local e lutar contra o sistema? Esse é o jogo. Você quer ficar do lado do sistema, ir lá, acabar com os bandidos, resgatar uma princesa ou alguém que foi roubado, resgatar equipamentos que foram sequestrados? Esse é o jogo. E quem tá jogando é que vai dar o tom no jogo, né? Você não precisa imprimir o jeito ou um caminho que tem que ser seguido. Você vai trabalhar o cenário, trabalhar o bioma, aqueles problemas todos sociais, hierárquicos, autoritários que tem naquela proposta, e a galera vai construindo o jogo e refletindo sobre isso, né? Super legal. E aí depois a gente vai fazer o último vídeo sobre os lembretes finais e a gente está caminhando para o fim da nossa resenha desse material sensacional. E se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe esse vídeo e acima de tudo comente, porque o nosso grande objetivo é trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.